De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar das decisões macroeconómicas, das grandes decisões que o novo governo, formado por Pedro Passos Coelho e também por Paulo Portas, como líderes dos partidos que venceram ou tiveram maior votação nestas eleições de 5 de junho. Estamos então a falar das medidas macroeconómicas. Para a conversa contamos com Vítor Scária, Manuel Farto e Rui Leão Martinho. Há pouco terminámos com as PPP. Um dos assuntos, Manuel Farto, que marcou a campanha eleitoral foi a taxa social única, isto já no incentivo para as empresas, sobretudo às empresas. Andámos aqui perdidos em percentagens, em pontos percentuais. A Troika também faz algumas sugestões, um memorando. Qual é o seu entendimento sobre esta matéria? Isto é uma coisa relativamente fácil de implementar. Enfim, não exatamente, dada a questão do financiamento, isto é, da compensação para a segurança social. Portanto, desse ponto de vista, não é tão fácil como isso. Mas a questão, eu julgo que deve ser compreendida no quadro, digamos, do que eu chamaria pacote para a competitividade. Isto é mais uma medida no quadro de umas tantas outras medidas estruturais e, provavelmente, outras ainda que têm que ser implementadas pelo Governo, porque, como já se sublinhou, este memorando não é um programa de Governo. Eu julgo que é sempre importante sublinhar isto. O memorando não é um programa de Governo. E, portanto, o programa de Governo... São as bases de trabalho. Deve tê-lo como restrição, mas tem que objetivos. atingir outros objetivos também e utilizar outros instrumentos também. Portanto, voltando à taxa social única, eu julgo que ela deve ser entendida justamente no quadro do pacote para a competitividade. Porque se trata justamente de tentar reduzir os custos das empresas de funcionamento, de modo a melhorar a competitividade das nossas empresas. E, portanto, enquadra-se, digamos, nesse âmbito. E, portanto, eu diria que, e é verdade que a nossa taxa é das maiores, é muitíssimo elevada, julgo que aí todos os economistas estão de acordo. Portanto, baixá-la parece ir no bom sentido, parece uma evidência. O problema é de quanto? Primeiro problema. Bom, se ela baixar por 0,25% ou até 2%, eu julgo que é inútil, não tem qualquer impacto e não vale a pena. Portanto, há um mínimo crítico nestas coisas para se mexer. Do meu ponto de vista, os 4 seria o mínimo crítico, julgo que o desejável de facto deveria ser talvez 8%. E podíamos começar já por 4. O problema é saber, quer dizer, a questão que temos que refletir é como é que vamos compensar. E esse é que é o problema. Porque, enfim, mas apesar de tudo há, digamos, soluções, desde o IVA, por exemplo. Eu não entendo porque é que há uma espécie de obsessão em relação ao IVA. Na maior parte das coisas nós estamos na pior posição europeia, o IVA o nosso não está, portanto há países que têm um IVA superior ao nosso. Penso que isso permitiria inclusive usá-lo para restringir ou limitar certo tipo de importações, e é bom não esquecer que esse é outro problema com que o país se depara, o problema do desequilíbrio externo, e é impensável que em 3 ou 4 anos as nossas exportações, mesmo melhorando significativamente, enfim, caminhem de maneira suficientemente forte para atingirmos a um prazo razoável o equilíbrio. Pelo que me parece que as importações têm inevitavelmente que também ter, digamos, sofrer alguma redução. Portanto, é preciso encontrar, eu julgo que o problema é este, é de encontrar os meios de compensação. E há várias hipóteses, evidentemente. Quais são? Quer avançar algumas? Quer dizer, basicamente terão que se mexer noutro tipo de impostos e taxas. Obviamente, portanto, o IVA, como eu disse, portanto, seria uma possibilidade, mas, enfim, o imposto de selo não se pode excluir liminarmente. Digamos, impostos sobre veículos também não se pode excluir de maneira absoluta. Eventualmente, um imposto sobre o crédito ao consumo também não pode ser excluído liminarmente. Quer dizer que temos que analisar as várias possibilidades que existem e ponderar, digamos, sendo que eu estou convencido que vale a pena colocar o problema muito seriamente em cima da mesa, em termos de abordar no mínimo os 4%, no mínimo, e numa fase, enfim, um pouco mais avançada, tentar mesmo chegar aos 8%. Porque mesmo assim ainda teríamos uma taxa superior a muitos dos nossos países concorrentes. Vítor Scária, era impossível este memorando não ter a taxa social única, a sugestão de descida da taxa social única, neste contexto que vivemos? Impossível não era. Eu julgo, e aliás até
tanto quanto sei, uma das principais razões por qual tem esta medida resulta, isto vai ser problemático dizer, mas resulta da ignorância do Fundo Monetário Internacional em lidar com situações de reequilíbrio de uma economia dentro de uma zona monetária. Portanto, a taxa social única surge neste pacote com uma forma expedita, que se calhar ainda não houve reflexão, não houve, do parte dos economistas, o estudo como se estabiliza uma economia dentro de uma zona monetária. Mas eles viram o que estava a acontecer na Grécia e assustaram-se ainda mais. Foi um bocadinho isso? Não é isso. A questão é, tipicamente uma intervenção do FMI numa economia com os problemas típicos da economia, que a economia portuguesa apresentava, passam com um instrumento de reequilíbrio de procura externa e procura interna e estabilização orçamental simultaneamente. Isso faz isso com a taxa de câmbio. Eles hoje não têm esse instrumento. E isto aparece como a forma mais próxima de provocar este reequilíbrio procura interna e procura externa. E por aí, daí eu julgo que a tentação para encontrar o que, em alguns casos, os quick fixes na lógica FMI, porque eles querem entrar 3 anos e sair, portanto não querem estar... O rápido ajustamento é de facto uma tentação ter este instrumento. Eu concordo plenamente com o que o professor Farto diz, para existir tem que existir com dimensão. O meu temor é que, de facto, no mecanismo das compensações não produz o efeito. Os custos laborais, é verdade que temos taxas mais elevadas, no custo laboral não é assim tão mais elevado que a média da OCDE, há uma distribuição diferente entre empregado e empregador, portanto isso é uma questão diferente. E agora a questão é, nós temos uma economia relativamente pouco competitiva, isto só tem efeito se for traduzido para o preço. O meu medo é que isto fique na margem. E, nomeadamente, quando o setor não transacionável se apropria disto. E então o efeito não existe e os desequilíbrios são grandes. Como é que se pode evitar que fique na margem? Aumentando o peso dos reguladores, concorrência. Muito bem supervisionado. E posso dizer que nas discussões foram abertas a porta para medidas de controle no setor dos não transacionáveis que permita extrair parte da margem que eles vão acumular. E isso é importantíssimo, porque senão esta medida não terá o efeito desejado para equilibrar a economia. Mas isso não implica gastar mais? Não. Pode não implicar de modo algum. Não. E aquele perigo que está a dizer o meu colega a propósito desta questão de não se repercutir no lado certo, pode ser a repetição do que quando houve, há 2 anos, recorda-se, a diminuição da taxa do IVA. Isso não se repercutiu grandemente no consumidor final. Portanto, eu acho que há todas estas soluções que o professor Farto acabou de dizer, que são, temos que olhar calmamente, com bom senso, para o tipo de receitas que podemos ainda ter para colmar parte da descida da TSU. Ver todos os impostos indiretos. Ver muito bem e com também independência a questão do IVA sobre os escalões, o que é que está em cada escalão, deixar que não seja nenhuma pressão externa a exercer, digamos, força para que este ou aquele bem vá para esta ou para aquela taxa. E depois, há outra questão, que é as despesas. De qualquer modo, está sempre em todo o memorando e em toda a nossa preocupação e programa de governo a questão de cortar despesas. Não de modo cego, porque de modo cego já foi feito várias vezes, foi feito mal. Mas vamos ver calmamente onde é que podemos cortar despesas que possam também parcialmente vir colmar a descida da receita da TSU. Se isso tudo for possível, eu penso que se pode fazer e penso que as percentagens que o professor Farto apresenta são normalmente a que os nossos colegas dizem que são corretas. Chegar até aos 8, 9%. No máximo. E essa redução de despesas tem que passar por o quê? Tem que passar por aquilo que já falou. Fundações que não são necessárias, serviços que funcionam para ninguém, serviços que estão já em listas como para desmobilizar e continuam a funcionar, comissões disto, comissões daquilo e a tal repensar os serviços de Estado. Estes valores seriam... Quando se fala em corte de despesas, anda-se sempre toda a gente a apostar no que é que se corta. Ninguém terá valores a não ser os próprios governos. O Estado, os serviços de Estado, é que têm os valores exatos.